Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Te bendizemos, Senhor, pela soberania que o Senhor tem sobre todas essas situações e confiamos, Senhor, de que o Senhor está sobre tudo, sobre todos, buscando, Senhor, o melhor, Senhor, para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, por esse estudo que teremos agora nessa manhã e lembramos também do nosso querido irmão Sérgio Augusto, que está, Senhor, internado. Pedimos a tua misericórdia sobre a vida dele e a tua graça esteja sobre a família dele, sua esposa, filhos, que devem estar com o coração apertado. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre esses irmãos. Em nome de Jesus, agradecemos já sabendo que o Senhor é o soberano sobre essa situação. Em nome de Jesus, te entregamos este momento para a glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado. Deixa eu só ver se tem uma mensagem aqui. Gouveia está sem áudio. Ah, está conectado. Deixa eu ver aqui. A Vânia está aí também. Ela tá... A Vânia está no mudo. Ela está no mudo. Beleza, então. Não tenho nenhuma mensagem aqui, então vamos começar. Fiquem atentos aí aos grupos de WhatsApp, se alguém quiser tentar entrar e tal. Aí vocês dão uma orientação direitinho, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá vendo? Beleza. Ficou bonita a apresentação aí. Gostou? Ficou legal. Tô ficando bom, cara. Cara, o engraçado que é engraçado, Maurício, ou Wilson, eu não sabia fazer isso, cara. Eu não aliás, eu ainda não sei fazer, né? Não, é muita pretensão dizer que eu sei fazer PowerPoint, sei fazer apresentação, mas esses aplicativos, esses programas estão ficando muito intuitivos, então vai facilitando a vida, né? Antigamente eu não conseguia fazer, eu olhava e dizia assim, ué, como é que eu faço? Agora você entra e parece que ele já sugere o que é para fazer, é muito interessante. Já sabe o que a turma quer. Muito interessante. Então, meus irmãos, vamos começar a nossa aula. Estamos dando... Tem opção de design. Na verdade, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é. Alguém está com dificuldade para me ouvir? Will, é porque o PowerPoint atual, ele tem a opção de designer. É por isso que ele te dá várias opções. Antigamente não tinha isso não, você tinha que montar. Agora os novos estão vindo, entendeu? Você coloca qualquer texto lá, ele te dá 3 opções. Muito maneiro isso. Eu estou curtindo muito fazer PowerPoint. Agora... Ai. Vamos lá? Vamos nós. Gouveia está ouvindo já? Mutei todo mundo. Vamos lá, então, gente. Qualquer coisa, aquele cima da mãozinha, né? Vocês sabem fazer lá em Participants. Aí vocês coloquem lá a mãozinha. Tem a opção lá, vai aparecer raise hand, né? Levantar a mão. Vamos voltar aqui para a tela. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vou filmar aqui a minha tela para... Pronto. E aí já vai ficar mais fácil de tem umas particularidades de filmagem. Depois eu até posso explicar para vocês, mas é muito interessante que eu perco o controle de como fazer as telas aparecerem no vídeo, né? Mas vamos começar. Nossa aula de hoje, né? Classe dos Jovens, está aqui a apresentação. O nosso autor, Dr. Spru, já falecido, mas que contribuiu muito para o estudo bíblico. Passando. E essa é a aula de hoje, né? É a lição 33 e nós vamos estudar a ascensão de Cristo. Essa imagem aí uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então ela é bem explicativa. É esse momento da ascensão, né?
Se não me engano, para quem tiver curiosidade, eu posso até ter enganado, mas eu acho que essa imagem é do Rembrandt, tá? Depois eu posso passar essa informação. Eu tenho muita dificuldade de gravar os nomes, né? Então, pessoal, nós vamos começar a... Vamos voltar para essa tela aqui? Para falar sobre a ascensão de Cristo, né? O texto já mostrei para vocês qual vai ser aquele de Lucas, mas eu já vou passar para todo mundo ler. Mas o enfoque que o Sproul está dando nessa lição é um alerta que ele faz para a comunidade cristã de que às vezes a gente não dá a devida atenção para o evento da ascensão de Cristo, né? A gente comemora o Natal, a gente comemora a Sexta-feira da Paixão, que é a crucificação, a ressurreição, que é o domingo de Páscoa, mas a ascensão não é muito lembrada. Então, ele já começa falando nisso, e o enfoque da aula de hoje é justamente trazer à memória esse evento e a importância que ele foi nas nossas vidas. Deixa eu passar agora para o texto e a gente vai ler junto. Quer dizer, ler junto é meio difícil no esquema de Zoom, né? Só um minutinho, deixa eu ver aqui se tem alguém com o microfone habilitado ou eu não desabilitei. Deixa eu ver aqui. Tem uma porção de pessoas com o microfone. Ah, tá. Eu não mutei. Agora que eu vi. Agora que tá mutado. Desculpa aí, pessoal. Espero que a gente esteja caminhando juntos. Tá? Por enquanto, ninguém levantou a mão, então, beleza. Vamos continuar. Qualquer coisa, fiquem à vontade, viu? Usem o chat também. De vez em quando eu dou uma olhada na caixa de texto. Se alguém tiver uma pergunta e não quiser perder a ideia, anota no chat que depois eu leio e aí a gente conversa junto, tá? Então, o texto é esse. Lucas, capítulo 24, versículo 50 a 53. Diz assim o texto. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eu marquei, né, essa palavra elevado, fui eu que marquei, né, tá em negrito, para a gente ter essa dimensão, né, de que nesse episódio em si, que são os últimos versículos do livro de Lucas, ele está acontecendo o evento em questão, onde de fato o que está acontecendo? Jesus abençoou o povo que estava reunido ali e começou a ser elevado, né? Ele começou a subir aos céus, como se estivesse, claro, retornando para o reino celestial. E o interessante é que o evento da ascensão ele é muito enfatizado por esse autor, né? pelo discípulo Lucas. E ele termina a carta de Lucas falando da ascensão, e quando ele vai escrever o segundo livro dele, que é Atos, ele também menciona o episódio da ascensão. Vamos ver aqui o texto. Eu separei aqui. Esses são os versículos finais. E esse é o texto de Atos. Está logo no começo. Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós
foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, pessoal, deixa eu só ver aqui como é que está o slide. Só para ver se está no... tá, é isso mesmo. Voltando aqui. Voltando aqui. Então, você vê aí o enfoque que esse autor dá, né, deixa eu explicar aqui. O enfoque que ele está dando a esse evento da ascensão. E aí, o autor, ele dá ele faz umas observações muito interessantes a respeito desse evento, que é especificamente desse versículo último aí, que a gente estava lendo. Não sei se vocês estão ouvindo os gritos da Cecília, ela está bem animada hoje. Mas ele menciona aqui esse versículo do texto de Atos. Deixa eu voltar aqui para a tela. Onde ele vai enfatizar essa questão da nuvem como uma possível referência a Shekinah, né, a presença de Deus no Israel antigo, onde está mostrando ali, nós estamos, ao longo desses estudos bíblicos que nós estamos estudando sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que tudo aquilo que Jesus fez tem um significado e tem uma referenciação no Antigo Testamento. Porque, afinal de contas, Jesus não veio do nada, apareceu na história e esquece o passado e agora olhar para frente. Não foi isso que aconteceu na pessoa de Jesus Cristo, quando ele veio para trazer os seus ensinamentos e o seu sacrifício. Não tem como você falar de Jesus Cristo se você não olhar para o Antigo Testamento e ver o quanto ele era esperado no plano de Deus, né, para a redenção do povo de Deus. Então, essa referência da nuvem, ele vai colocar aqui como uma possível referência a Shekinah, né? Que, para quem não sabe, a Shekinah era a presença em forma de nuvem no templo, né? Era quando o povo de Israel tinha que caminhar no deserto e fazer as peregrinações. Enquanto a nuvem da presença de Deus permanecia com eles, eles ficavam acampados. Ela se erguia e o povo de Deus caminhava, né? Ascender, a gente sem nenhuma dificuldade, né? A palavra ascensão, que a gente usa muito para falar a respeito desse evento, da subida de Jesus Cristo, nós estamos muito acostumados a ver essa questão de realmente, nós que estudamos na semana passada sobre a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, nós estamos vendo assim uma etapa final de realmente de glorificação acontecendo ali. A ascensão nada mais é do que a glorificação do Senhor Jesus, né? Ele agora está indo à presença do Pai para ficar à destra do Pai, né? Então, depois de cumprida a missão dele aqui na Terra, ele está voltando para a morada celeste, e a gente vai estudar que o trabalho ministerial de Cristo ainda continua. A gente vai avançar um pouco sobre isso. Então, essa palavra ascender, você lembra muito bem quando alguém fala fulano de tal ascendeu ao poder na data tal. É basicamente isso que está acontecendo. Jesus não está simplesmente voltando para um lar, ele está voltando a um outro estado. Percebam, ele, quando vem a Terra em forma de bebê, né, de ser humano, ele está se destituindo do seu trono. Ele vem, se destitui dessa condição de senhorio, de
vamos dizer assim, de juiz cósmico e passa a viver entre nós. E agora ele está fazendo o retorno dele. Ele está voltando ao seu palácio celestial, se é que a gente pode falar desse jeito. A gente vai ler alguns textos e vai dar uma dimensão melhor a respeito disso. Então, está aqui na página 85, se alguém tiver a revista, eu costumo passar o PDF para as pessoas. Está lá no finalzinho, está escrito: a ascensão de Jesus refere-se à sua ida para um lugar celestial, com um propósito especial. Olha lá, estou antecipando que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. E ele foi para o Pai para sentar-se à direita dele. Foi elevado para a sede de autoridade cósmica. Jesus subiu ao céu para sua coroação, sua confirmação como Rei dos Reis. Não é mesmo? Então, gente, é isso que está acontecendo nesse momento. Estamos caminhando bem? Alguém tem alguma dúvida? Mãozinha. Espera aí, deixa eu ver como é que estamos aqui. Estamos em número de 5 agora. Eu acho que o Denilson teve que sair. Tá entendendo não, Gouveia? Tá tudo bem? Beleza, então, gente. Vamos continuar, então. Aí, o Sproul, ele, dando sequência a essa linha de raciocínio, ele vai falar que nós já mencionamos aqui, ele foi elevado para a sede da autoridade cósmica. Quer dizer, ele está agora no local primordial dele. Agora ele está no status realmente de junto ao Pai e ao Espírito Santo, né? Então estão a Trindade unida novamente. E aí essa questão do Rei dos Reis fica em evidência porque ele vai dizer que ele ascendeu para entrar nos Santos dos Santos. Vocês se lembram muito bem a questão do Santo dos Santos no tabernáculo, no templo do Israel Antigo? O Santo dos Santos era um local... como é que a gente conhece o Santo dos Santos? Tem algumas traduções bíblicas que mencionam o Santo dos Santos como o lugar santíssimo. Era o local que o sacerdote, né, como é que é o nome? O sumo sacerdote, só podia entrar uma vez por ano e fazendo cerimônias de purificação diversas, sabe? Diversas. E aí ele entrava representando o povo, por isso tinha todo um cerimonial, porque ele não podia estar de qualquer jeito. Ele não podia passar sem fazer todos os ritos de purificação, com o risco de ter a sua vida a sua vida tomada naquele momento. Tem até um texto bíblico que da concepção de João Batista, né? Quando o anjo aparece a Zacarias, e isso acontece no Santo dos Santos. Então, as pessoas que estão do lado de fora, por ele estar demorando muito, começam a achar assim, e agora? Aconteceu alguma coisa. Deus tomou a vida dele. Aí, mas o que aconteceu ali foi que o anjo estava falando com Zacarias naquele momento, né? Então, gente, só para exemplificar, então, isso está acontecendo na esfera celeste, e a referência que a gente tem para esse evento está em Romanos 8:34. E aí eu vou pedir para a gente caminhar juntos. Vou pedir para a Vânia, deixa eu desmutar ela. Vânia, está me ouvindo? Não, eu desmutei a pessoa errada. Eu desmutei o Gouveia. É a Vânia, deixa eu desmutar aqui. Agora sim. Vânia, eu vou pedir para você ler Romanos 8, versículo 34. Tá me ouvindo, Vânia? Acho que ela não está aqui.
Oi, tá me ouvindo? Acho que ela está com problema no microfone. Eu vou pedir para uma outra pessoa, então, ler. Eu vou pedir para o Ricardo. Tá? Ricardo, você pode ler? Eu estou com problemas técnicos aqui, que eu estou com uma aluna aqui junto comigo. Aí eu tenho que pegar a Bíblia aqui. Não, Hoje está meio difícil aqui. se você quiser, eu vou pedir para outra pessoa ler, então. Faz esse favor, que realmente eu não me oponho, não, mas é que a Maria está aqui. Tranquilo. Oi. Pronto, o áudio dela voltou. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo todo mundo. Ah, então você pode ler para a gente, então, Vânia? Posso? Você está me ouvindo? Ah, então pode ler. Fica à vontade. Romanos 8, 34. 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, então, gente. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de Romanos, isso aqui é Paulo falando, né? Paulo. E aí ele fala essa palavra aqui, do final do versículo. É Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o trabalho de Jesus Cristo não acabou. Ele ainda continua lá. Ele continua atuando. Então, só que dessa vez ele está na presença de Deus e está intercedendo por nós. Olha só que coisa maravilhosa, né, que está acontecendo. Eu vou compartilhar aqui mais uma tela. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ah, beleza. Agora está aparecendo aqui. Deixa eu avançar aqui, que esse versículo a gente já leu. O autor lembrou das palavras de João Calvino. Está na página 86. Tá de um jeito, mas eu coloquei esse texto aqui conforme está nas institutas que eu tenho aqui em casa. Eu achei melhor essa opção só por questão de preferência. Olha só o que ele fala. Tá, a referência, se alguém tiver em casa, depois quiser ler, está no livro 2, o capítulo 6 e o parágrafo 14. Elevados aos céus, retirou a presença de seus corpos de nossa visão, não para se afastar dos fiéis que até então peregrinavam na terra, mas para reger com uma força mais presente, tanto o céu como a terra. Então, gente, agora que a gente tem aqui a pessoa de Cristo já e na presença de Deus no reino celestial, nós vemos que ele está em função de rei. Ele realmente agora fica na posição de julgar os povos. Denilson levantou a mão, eu vou desmutar você. Pode falar. Não, eu ia falar para lembrar, assim, esse texto é bastante claro, né, que ele conflita com a visão romana sobre isso, né? Quando passa essa função de intercessor a Maria, né? E não a Jesus. Né? O texto é bastante claro quando fala que ele está na função de intercessor. Eu até fiquei me lembrando aquele filme foi baseado no Ariano Suassuna, que é do Alto da Compadecida. É até muito interessante aquele filme, e no final mostra o julgamento, mas mostra Maria num papel ali muito importante, né, intercedendo pelos caras, se vão para o purgatório, para o inferno e tudo. Então, a visão romana é totalmente conflitante com o que diz a palavra nesse aspecto. Né? O nosso intercessor, a Bíblia é muito clara, né, em vários textos, né, que é o Senhor Jesus, né, que intercede por nós, à destra do Pai, né, que é uma posição de governo. Muito bem pontuado, Denilson. A gente peca por não conhecer as Escrituras, né? Como já falaram, como a gente já conhece esse texto. De fato, os católicos eles têm na pessoa de Maria alguém realmente como mediador. Não somente ela, mas também os outros santos, né? Acabam ficando
impede igualdade com Cristo, no final das contas. É uma coisa absurda, porque em nenhum lugar você vê na Bíblia isso acontecendo. Claro, por ignorância a gente pode, por não ler as Escrituras, por não caminhar junto com o povo, a gente pode incorrer nesses erros, mas a gente está aqui colocando esses textos em destaque para não ficar nenhuma dúvida de que realmente Cristo é que tem o senhorio e tem esse papel de interceder por nós, né? Nós vamos continuar lendo, porque você mencionou na sua própria palavra aqui, você falou a destra de Deus, e aí vamos ao texto que fala a respeito da destra de Deus, né? Que é em Romanos 14, versículos 9 a 10. Romanos 14, 9 e 10. Você pode ler, Denilson? Sim. Romanos 14, 9 e 10. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha só, agora aparecendo aí uma outra palavra, a questão do tribunal, né? A gente falou um pouco sobre essa posição de juiz. O texto bíblico que está falando aqui em Romanos está se referindo ao ato de julgar, nós julgarmos o nosso próximo, sendo que nós não temos essa condição, nós não temos esse privilégio, nós não temos esse status, nós não podemos nos dar esse luxo, uma vez que é só Cristo que tem esse papel, né? Então, você ter essa dimensão agora de que Cristo voltou para o seu reino como o juiz, né? Que agora ele tem esse poder, mediante a tudo aquilo feito em vida e tudo na morte, no sacrifício, agora o serviço está completo. E aí, por isso que a gente pode dizer que o senhorio dele, nós podemos usufruir dessa presença de Deus como o juiz, aquele que concede a graça de uma maneira, sendo o juiz e sendo aquele no qual nós encontramos justificação, não é? Em relação aí ao que vocês estavam falando, em Romanos 14 e 9 e 10, né? Se a gente acompanhar também o 11 e o 12, um comentário bíblico que temos aqui, ele está falando aí do tribunal de Deus, né? E esse tipo de questão que ele está tratando aí, que é sobre a gente fazer o julgamento das pessoas, né? Ele diz que essa é uma coisa periférica na vida cristã. E é lógico que ele está falando para quem faz julgamento são aqueles que já estão acolhidos por Deus. Ele está se retratando, se dirigindo a esse grupo de pessoas, não às pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, né? E ele está falando que quem já foi acolhido por Deus não pode ser julgado por ninguém, né? Por quê? Porque o que está em jogo nesse julgamento é aquilo que é feito para o Senhor. Então, o julgamento seria: você está fazendo isso para o Senhor ou não? É isso que Paulo está dizendo, que não cabe a nós, né? É uma questão periférica da vida cristã, nós ficarmos julgando, né, aquilo que a pessoa está fazendo, se o que ela está fazendo é para Deus ou não. Por quê? Porque o julgamento disso é prerrogativa apenas de Deus, né? Conforme Isaías cita lá em 45, 23. Ou seja, esse tribunal, esse juízo, não pertence a nós do corpo de Cristo, mas sim à cabeça, né? A Deus, que Ele é que é o juiz do tribunal, e não nos cabe ficar julgando os nossos irmãos se aquilo que eles estão fazendo, né,
é correto ou é errado. Deus sonda e conhece a integridade, né, a sinceridade do nosso coração, e Ele é que julga se é correto ou não. Tá bom? Isso dá muita confusão no nosso perfeito. Foi ótima colocação. Dá muito mais interpretação. Inclusive na revista tá até assim, ó. À destra do Pai, Jesus está sentado como a cabeça do seu corpo, a igreja. Exatamente como você falou. Entendeu? Bem pontuado. Obrigado pela colaboração. E a gente só vai ler mais um texto bíblico aqui. Aproveitando você, Gouveia, eu vou pedir que você abra em Efésios, para a gente ler o último texto. Efésios 4, nós vamos ler o versículo 7, você lê, no caso, o 7 e 8. Liliane, tudo bem? Chegou aí? Chegou no... A Débora também. Débora também está aqui. Elas estavam dando aula para o Luiz e para o Lucas. Então, gente, deixa eu só... A gente vai fazer a leitura de mais um texto bíblico. É o Gouveia que vai fazer. Deixa eu mutar aqui todo mundo. E aí eu vou aqui desmutar o Gouveia para ele ler. Tranquilo, Gouveia? Pronto? Pode ler? Pode ler. Vamos confirmar. Efésios 4, versículos 7 e 8. Isso mesmo. Vamos lendo aí Efésios 4, versículos 7 e 8. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Perfeito, perfeito. E é com esse versículo que a gente meio que encerra. Não vai ser o último versículo, mas... deixa eu voltar aqui. Eu vou até já preparar aqui os últimos slides. Deixa eu pinar aqui. Desculpa, gente, estou meio enrolado aqui com esse negócio. Mas eu vou aprendendo. É porque essa enrolação é porque eu tenho que preparar o PowerPoint e tenho que ver como é que está ficando a gravação também. Se quem está fazendo aula pelo Zoom, o professor também tem que ficar... O professor, ou no caso, o anfitrião, tem que ficar atento à maneira como vai ficar a filmagem, né? Por isso que o ideal é, de repente, que outra pessoa pudesse ter esse papel. Mas, olha só o versículo que o Gouveia acabou de ler. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, só para aumentar. A gente já está encerrando já. Voltando aqui. Então, o versículo 8 diz assim: quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons ao homem. Né? Então, para a gente retomar aqui o que foi dito, o livro de Atos, ele foi escrito pelo mesmo autor, né, Lucas, naqueles textos que a gente estava falando. A questão da ascensão é enfatizada por ele, né, no finalzinho do Evangelho de Lucas e no início do livro de Atos. E ali a gente vê que não termina. A gente já está conversando um pouco sobre isso, de que como o senhorio de Cristo continua nesse papel de juiz do seu povo. Na verdade, deixa eu corrigir, não é o juiz do seu povo, é o juiz do mundo inteiro. De todo... Eu gostei muito do termo que o autor da revista fala, que é juiz cósmico. Nós não podemos esquecer isso, não é o juiz do seu povo, é o juiz de todos os povos. Então, ele está nesse estado de juiz, e levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É assim que eu queria terminar essa aula. Lembrando que quando ele sobe, não fica a trindade ali no mesmo estado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque pelo retorno de Cristo, ele concede o Espírito Santo para a sua igreja.
não é mesmo? Vocês veem que acontece ali no Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, e a partir de então, você vê toda a continuidade do trabalho de Cristo com a sua de regenerar o ser humano acontecendo. E não é à toa que a partir daquele momento o mundo vai experimentar um impacto muito grande. Você percebe logo ali no começo, quando Pedro está pregando, quando ele, usado pelo Espírito Santo, naquele momento do Pentecoste, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Isso é o Espírito Santo agindo, não é o ser humano. Não tem como atribuir isso ao ser humano. É o Espírito Santo agindo. Até hoje é assim. É o Espírito Santo atuando em nós. Nós que temos a herança reformada, como o slide sugere, nós somos de doutrina calvinista, nós entendemos que é Deus fazendo tudo para restaurar o ser humano, e o ser humano não tem como criar um meio de voltar a Deus. Eu estava estudando isso no seminário recentemente, e o professor, acho que foi ontem mesmo que o professor mencionou, falando que o máximo que o ser humano consegue chegar a respeito do conhecimento de Deus é saber que existe um Deus. Mas só isso. Se Deus não oferece esse conhecimento para a gente, através das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, o ser humano nunca vai conseguir encontrar esse Deus de amor que morreu pelas nossas vidas, né? Então, eu queria terminar essa aula falando dessa conclusão que Cristo levou cativo o cativeiro e concedeu dons ao homem, no caso, sugerindo a vinda do Espírito Santo, né? Vou dar a palavra aqui ao Gouveia. Fica à vontade, Gouveia, pode falar. Forçando o que está no versículo 8 do capítulo 4, né? Ele diz aí, por isso foi dito, como você falou no início da nossa aula de hoje, Jesus Cristo ele veio, mas não veio para apagar o Antigo Testamento, mas sim para cumprir todo o seu ministério, cumprindo o que estava escrito no Antigo Testamento. Se vocês forem lá em Salmo 68, né, versículo 18, ele está se referindo ao que foi dito. Quando ele fala, por isso foi dito, né, não tinha divisões de capítulos e versículos naquela época, ele poderia dizer assim, por isso foi dito no Salmo 68, versículo 18, né? E aí ele fala que subindo para o alto, né? Então ele fala justamente esse versículo 18 do capítulo 68, ele está se referindo ao Antigo Testamento. E o mais, enfim, para complementar, o capítulo 4 de Efésios, que nós estamos lendo aí o versículo 7 e 8, ele vem falando da unidade da fé. E até o versículo anterior, versículo 6, ele está dando a ênfase na unidade da igreja. Mas a partir deste versículo, ele está dando uma ênfase para a diversidade da igreja, né? Cada cristão recebe a graça traduzida em dons para a edificação da igreja. Então, aí cada um recebe dons para a edificação da igreja. Já não é mais a unidade da igreja, mas a diversidade que cada um tem para que possa cooperar, né, para anunciar o reino. Tá bom? É isso aí que eu queria deixar com vocês. Perfeito. Só pontuando, os dons concedidos pelo nosso Senhor Deus na pessoa do Espírito Santo, né? Então, está todo mundo aqui de novo. Já dou a palavra para vocês. Eu acho que ele teve problema na conexão. Caiu? Ele falou e sumiu. Bom, gente, acho que ele vai voltar aqui. Ele voltando. Deve ter tido problema na conexão.
Para concluir, vamos voltar ao nosso slide. Então, vamos lá. Eu queria concluir com esse trecho que eu acho que o Sproul falou muito bem. Olha só como é que ele está escrito aqui. Sentado à mão direita de Deus, Jesus não só exerceu seu papel como Rei dos Reis, mas também desempenha a função de juiz cósmico. Ele é o juiz sobre todas as nações e todas as pessoas. Embora Jesus governe como nosso juiz, ele foi designado por Deus para ser também nosso advogado. Ele é nosso defensor. No julgamento final, o advogado nomeado para nos defender será o próprio juiz que preside. Olha só, antes de continuar, apareceu agora a palavra advogado. Isso não foi mencionado antes, mas fecha muito bem, né? Essa questão de Jesus estar na presença de Deus, né? Como advogado, em defesa das nossas vidas. Achei muito interessante essa maneira de encerrar. Ele fez agora uma síntese, né, de tudo aquilo que a gente já falou e colocou um vocábulo novo, que é a questão do advogado. E aí, gente, olha só como ele termina. Uma amostra da intercessão de Jesus em favor dos santos pode ser vista no martírio de Estevão. Olha o que está escrito em Atos 7, versículos 55 e 56. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita e disse, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Muito precioso esse texto, essa arte aqui também é muito significativa, né? Esse momento único para a igreja, né? Que a gente, também acontecendo ali logo depois do Pentecostes, e o Espírito Santo agindo e toda a dificuldade que a igreja teve em proclamação do Evangelho, e nós vemos ali esse momento onde Estevão é recebido, né? De uma maneira muito clara, ele no momento do seu martírio, ele tem a pessoa de Jesus Cristo, ele contempla a pessoa de Jesus Cristo ali, né? Muito interessante isso. Eu acho incrível de ver o como nós podemos ter essa confiança no Senhor das nossas vidas e o quanto Ele realmente é o nosso advogado. E eu vou dar a palavra agora para duas pessoas que levantaram a mão. Primeiro, para o Denilson. Depois é o Gouveia, pela ordem aqui, tá? Denilson, pode falar. Não falando dentro dessa linguagem, né, assim, eu não sou advogado, não vivo em tribunais, mas é interessante como mostra esse layout de uma área de julgamento, e tem umas sutilezas assim que tu pode ver de um versículo para outro, porque uma hora fala de Jesus como juiz sentado à destra de Deus Pai. Aí, quando tu fala de advogado, ele está em pé, ele está numa outra posição. Se tu for lá na primeira epístola de João, ele fala que nós temos um advogado junto ao Pai. Então, é interessante essa mudança de posição, de layout, de acordo que vai se falando da função dele, né? E eu achei muito interessante essa questão, né? Despertou para isso. Um advogado junto ao juiz é melhor do que sentado à direita, porque senão ele teria uma função pesada de julgar, mas ele é um defensor que está ali junto, próximo ao pai para defender. Pai, olha essa situação, né? Como a gente viu assim há pouco tempo, né, dele na cruz intercedendo pelas pessoas, né? Na primeira palavra da cruz ele intercede. Então é bastante interessante essa locação, né, de Jesus, né, de acordo com cada função que ele desempenha para com o seu povo, né? E para com todo o cosmos. Obrigado pela contribuição. Agora é o Gouveia que pediu a palavra. Deixa eu desmutar o
versículo dele, o microfone dele. Já voltou. Pode falar. Ainda falando sobre o Salmo 68, 18, eu vou ler aqui a minha versão. Diz assim, ó: quando subiste ao alto, levando teus cativos, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Você mesmo falou que Cristo, né, na sua ascensão, é retratado como um rei vitorioso que retorna ao seu país. Tá? E a gente pode fazer uma comparação que, na verdade, ele foi vitorioso de uma guerra espiritual, né? Vitória sobre principados, potestades do mal. E aí, fazendo assim uma comparação com as guerras que existiam, Davi, etc., era muito comum que na vitória distribuísse os despojos para aqueles que estavam junto, né, no lado vitorioso. E assim são os dons, né? Assim como os despojos são distribuídos, os dons, né? Jesus, Deus, distribuiu após essa batalha espiritual para os homens, né? E ele diz, Cristo deu os dons aos homens. Então, e diz também, né, que levou para Deus, né, os homens. Então, ele levou não só os vencidos, que são os principados e potestades, mas também apresentou a Deus como dádivas, né, os homens para serem abençoados com a graça que foi concedido à igreja como um todo e também a cada um distintamente através dos dons. Tá bom? Uhum. Parar por aqui que o tempo está avançando. Verdade, já estamos nos aproximando do culto, gente. Mas ainda dá para alguma colaboração final aí, gente. Se alguém quiser falar, eu vou desmutar para todo mundo. Se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Ficou tranquilo? Alguma observação? Algum acréscimo? Débora, você que é advogada, o que gostou aí do termo? Falei certo, Débora? Olha, eu não sou muito fã de comentar a aula quando eu chego no final, não, para não perder gasto. Eu também tô quietinha aqui, porque a gente chegou depois. Mas é a ideia exatamente de uma pessoa que vai trazer as nossas justificativas diante de Deus, né? O advogado, ele vai, de alguma forma, trazer as nossas petições diante de Deus, para que Deus seja misericordioso e não nos condene à morte eterna, né? Eu acho que é um pouco essa a ideia, de alguém trazendo as petições e trazendo as nossas justificativas de alguma forma, né? Dentro da ideia de que a gente é justificado por Deus, mas assim, dentro da ideia de que a gente se arrepende, pede perdão, e dentro dessa lógica, Jesus intercede pela gente diante de Deus. Né? Perfeito, perfeito. E eu particularmente gostei muito dessa observação do Denilson, né? A questão de Cristo ser tanto ali, né? Deus e Jesus, o juiz e o advogado, né? Assim, é muito interessante essa visão. Eu acho que ela traz um consolo para as nossas vidas, né? E a gente tem a gente não tem outro caminho que não adorar esse Deus tão precioso, tão misericordioso, tão gracioso com as nossas vidas, né? Então é isso que eu tinha para falar, pessoal. Obrigado pela participação, todos vocês estão... Está aumentando, a nossa classe está aumentando um pouquinho, gostando de ver. Hoje tem 7 participantes, olha lá. O assunto é tão eletrizante que a Vânia está até paralisada, vocês viram aí na foto? Cadê, Vânia? Você está aí, Vânia? Ela deve ter dado uma saída rápida. Eu vi que ela estava olhando fita pra gente. Então é isso. Aqui, ó. No meu caso, tem até a Cecília participando. Olha aqui, ó. A Cleide aí. Tá enorme. Ai, Cleide, essa hora de chegar, Cleide. Olha a Cleide aí, participando. Tá ouvindo? Eu não estou aqui na coisa, mas estou escutando vocês aqui, viu?
Amém, amém. Então, pessoal, vamos fazer uma oração para encerrar? Amigo, só uma perguntinha. É porque a gente entrou agora, que a gente estava na outra sala, né? Que você já sabe. Mas já fizeram oração pelo Sérgio Augusto no início? Sim, logo no vamos fazer início a gente agora? fez uma oração. Nós fizemos lá também. Deixa eu até falar, hoje parece, né, Gouveia, que o Beto vai, o Luiz Alberto, o presbítero Luiz Alberto, ele vai tentar uma nova técnica, eu acho que vai tentar fazer com que a gente possa assistir pelo YouTube também. Então, acho que a entrada vai ser a mesma, para quem for assistir o culto, eu acho que vai poder derivar para o YouTube. Semana passada deu umas travas. Assim, eu não sei exatamente como vai ser, mas parece que vai se testar hoje. Não me comprometa, Denilson, eu não sei de nada, eu estou cego nesse. Assina esse papel aqui, Gouveia. Vamos lá, então, gente. Eu vou pedir, só um minutinho, para Débora, você pode fazer a oração final? Claro. Vamos orar, então. Pai amado, te louvamos pelo dia de hoje, Senhor Jesus. Te agradecemos todas as bênçãos que o Senhor nos deu até aqui, Pai. Te agradecemos porque o Senhor se coloca como nosso advogado diante de Deus para que possamos, Pai amado, ter a vida eterna, Pai. Temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus novamente. Em nome de Jesus, te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem permitido que a tecnologia faça com que nos aproximemos das pessoas, mesmo à distância, Pai, e possamos estar buscando crescer, Senhor, na Tua palavra, em conhecimento, Pai, em espírito, Pai amado. Te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Continua conosco ao longo dessa semana que se inicia hoje, Pai, nos guardando, nos protegendo, Senhor. Que o Senhor possa estar também levantando o Sérgio lá naquele hospital para a tua honra e glória, Pai, curando ele, em nome de Jesus, Pai. Assim como outras pessoas que também estão doentes, que a gente tem conhecimento, Pai, que o Senhor também possa estar cuidando dessas pessoas e sarando as doenças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos sustenta e nos guarda, Pai, e em nome de Jesus que possamos assistir o culto agora e que o Senhor venha falar no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, gente. Tchau. Vem com Deus. Bom domingo. Bom domingo. Boa semana, gente. Para vocês. Tchau, gente. Bom domingo. Pessoal, boa semana. Acabei de receber uma mensagem aqui no celular que a Igreja do Rio está ao vivo pelo Facebook. Eu acho que eu vou assistir pelo Facebook, porque domingo passado Travou muito. Tá caindo a conexão, né, na página. Também tô percebendo. Eu vou pelo Facebook. Will tirou foto? Ih, esqueci. Fiquem aí, não sai não. Rapidinho. Vou mostrar a grade. O Gouveia tá fazendo uma live da varanda dele. Vamos lá, gente. Oi. Mais uma. A Vânia nem piscou. Tchau, Tchau, gente. Bom domingo para vocês. Bom domingo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço.